Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão, aqueles que porventura têm acompanhado essas postagens, vão ver que houve uma pausa, né? Um tempo aí que eu não faço algum tipo de postagem aqui no YouTube. E, na verdade, para mim, tudo ainda é uma questão de experimentação, né? Até mesmo o uso dessa ferramenta aqui é uma questão de experimentação. E eu agora também estou experimentando, né, fazer algum tipo de postagem num determinado podcast, mas isso é alguma coisa que a gente ainda vai falar mais à frente, não agora. Mas o fato é que eu estou aqui para mais uma postagem, que é uma postagem como se estivéssemos aqui propondo uma conversa, uma reflexão, e essas reflexões, como eu sempre digo, elas precisam ter algum tipo de relevância teológica, elas precisam ter algum tipo de relevância para este ambiente que nós vivemos, que nós compartilhamos, esse ambiente que nós chamamos de igreja. E aí eu estou falando de igreja não é por uma questão preconceituosa, mas é por causa do ambiente em que eu vivo. Eu estou falando de igreja, de ambiente de igreja, de contexto de igreja, mas esse contexto de igreja é bem típico, né, do protestantismo e protestantismo brasileiro. Tá? Mas eu queria chamar a atenção nessa postagem desse dia para uma pergunta que uma pessoa me fez, e a pergunta era a seguinte: pastor, por que essas pessoas que são pastores e que têm uma vida acadêmica muito frutífera, né? Frutífera mesmo, são pessoas inteligentíssimas, pessoas que têm alcançado aí êxito do ponto de vista acadêmico e profissional e também são pastores. Por que essas pessoas fracassam? A pergunta foi essa: por que essas pessoas fracassam nas igrejas? E aí eu comecei já dizendo para essa pessoa o seguinte: olha, eu conheço também muita gente que não tem nenhum tipo de vida acadêmica e que também fracassam, são pastores e também fracassam nas igrejas. Então, atribuir a essas pessoas, ou pastores que têm uma vida acadêmica mais intensa e uma vida acadêmica intensa, frutífera, produtiva, e não terem êxito nas igrejas, isso não eu não, pelo menos eu não vejo como uma justificativa para esse tal, entre aspas, fracasso. Mas, de qualquer maneira, é alguma coisa que alguém se propõe a questionar, e eu fui questionado sobre isso, não sei nem por que eu fui questionado sobre isso, porque eu não tenho, assim, uma vida acadêmica tão intensa e tão frutífera, né? Mas a pessoa veio e me fez esse tipo de indagação. E, claro, a gente também conhece alguns casos, né, de pessoas que, num determinado momento das suas vidas, optaram por uma vida acadêmica e, em detrimento do seu rebanho ou da sua igreja, né, isso é uma peculiaridade que a gente pode detectar, pode enxergar, pode perceber aqui e ali, mas primeiro que a proposição da gente conversar sobre isso não é necessariamente no sentido de encontrar um culpado ou de se encontrar ou se justificar determinadas posturas de alguém e atribuir a determinadas posturas, no caso de uma dedicação maior à vida acadêmica, a justificativa para que a sua igreja não caminhe bem, não esteja bem, e efetivamente chegue
aquela conclusão que essa pessoa vem e me faz. Por que essas pessoas fracassam nas suas igrejas? Mas é verdade que a gente encontra situações, como eu disse, específicas sobre essa questão. Agora, por outro lado, a gente não pode achar que o pastor não tem que ter não pode buscar uma formação mais específica, que o pastor não pode buscar um aperfeiçoamento e que o pastor fique efetivamente parado no tempo, porque o buscar uma atividade acadêmica significa também estar antenado com aquilo que acontece na academia, independente do que essa pessoa se propôs, se dispôs a fazer na academia. A verdade é que nós precisamos, eu estou agora imbuído num projeto de formação teológica que a gente está visando dar um pouco mais de instrução às nossas membresias, a membresia das nossas igrejas, para que elas sejam capazes e sejam também verdadeiras auxiliares do ministério pastoral, no sentido de ajudar na administração da igreja, na administração e condução do próprio rebanho. A gente começa, e se você faz isso é porque você também está, obviamente, pensando em delegar para essas pessoas com essas formações específicas algum tipo de atividade ou ministério que realmente possa completar o que o pastor presidente, o pastor sênior, aquele que tem a responsabilidade principal na condução desse rebanho, você possa auxiliá-lo nessa gestão, nessa administração de rebanho. Então, a gente está com esse projeto de seminário tem como objetivo, né, esse tipo de preparação. E é uma preparação para as membresias das nossas igrejas, para aquelas pessoas que têm algum tipo de vocação, se sentem vocacionadas para fazer alguma coisa além daquilo que elas já fazem nas suas igrejas. Então, a gente tem esse projeto e eu acho que esse projeto está sendo muito bem encaminhado e a expectativa que nós temos ela é muito grande nesse sentido. Então, mas voltando aqui a essa questão de cunho acadêmico, né? A gente precisa ter... há um tempo atrás, eu estava ouvindo a palavra de um professor, que é um expert em Velho Testamento, conhecedor profundo do Velho Testamento, né? E que tem lá suas posições bastante duras em relação ao que acontece no contexto das igrejas, quando se fala de estudos bíblicos, né? Quando se fala de uma formação bíblica e teológica no seio das nossas igrejas, e ele simplesmente está dizendo que o que existe nas igrejas não tem absolutamente nada com aquilo que se estuda na academia, ou seja, a sua visão, a sua percepção, ele que é da academia, a sua percepção é o que acontece nas igrejas, os estudos bíblicos, tudo aquilo que as igrejas têm proposto como formação do ponto de vista de uma cultura bíblica, está totalmente desvinculado daquilo que se estuda, daquilo que se propõe estudar e investigar na academia com relação a essa questão bíblico-veterotestamentária. Então a gente tem, eu não tiro a razão, e eu também não estou aqui para dizer e tirar a razão desse professor, não. Ele tem suas razões quando ele faz esse tipo de observação. Agora, como nós resolvemos? É somente resolvendo porque
E aí entra também nessa pergunta, nesse questionamento desse irmão, dessa pessoa, né, dizendo por que essas pessoas que se dedicam muito, pastores que se dedicam muito a uma vida acadêmica, por que as suas igrejas, né, nas palavras dessa pessoa, por que essas igrejas fracassam, por que o ministério desses pastores fracassam, né? Então, talvez uma das hipóteses para uma resposta acerca dessa situação seria, né, essa total desvinculação, essa total falta de sintonia com o que acontece na academia. E aí, aquele ministro que se sente também com uma dura responsabilidade de orientar o seu rebanho, ele começa a buscar algum tipo de especialização, só que essa busca é uma busca solitária, é uma busca que parte essencialmente de uma iniciativa sua, e talvez a falha dele esteja nisso também, porque quando você é ministro, né, quando você é ministro da palavra, quando você prega a palavra, e você, quando prega a palavra, você traz também informações para a sua membresia, você está visando a formação da sua membresia, você está querendo que a sua membresia caminhe com você. Isso precisa ser bem claro. Você está querendo que a sua membresia caminhe com você. Você está querendo que a sua membresia cresça à medida que você também está crescendo. E talvez esse seja o grande problema, porque, ao mesmo tempo, e isso é uma luta, um desafio monstruoso, né? E muitas das vezes existe aquela sensação, aquele desânimo de você estar achando que você está dando murro em ponta de vaca, mas olha, meu amigo, a responsabilidade pelo rebanho é sua. Mas também tem isso, a responsabilidade pelo rebanho é sua. Então, eu digo sempre, eu quero crescer. Mas se eu não cresço junto com a minha membresia, se eu não cresço junto com as minhas ovelhas, e se eu não sou capaz de fazer com que as minhas ovelhas, né, e eu estou pensando aqui no Salmo 23, se eu não sou capaz de fazer com que as minhas ovelhas sejam guiadas para pastos verdejantes, eu tenho que me cercar de todas aquelas pessoas que possam me auxiliar para que essa condução do rebanho possa ser efetivamente alcançada, que é levar essas ovelhas, né, a pastos verdejantes, onde tenha boa água, onde tenha um bom pasto, para que elas possam se hidratar, se alimentar. Então, essa questão da academia, ela precisa ser, eu sempre digo, eu quero crescer sempre, eu quero crescer continuar crescendo na minha vida acadêmica, mas fica sem sentido do ponto de vista de uma ação pastoral, um crescimento acadêmico único e exclusivamente meu, em detrimento de que o meu rebanho, de que as pessoas que estão esperando de mim enquanto pastor um alimento sólido, um alimento que realmente possa nutri-las nas suas necessidades, e eu estou falhando nisso. Então, esse crescimento de vida acadêmica, esse crescimento precisa ser acompanhado também pelo crescimento da própria membresia, pelo crescimento do próprio rebanho, e a gente sabe que essa é uma grande dificuldade que nós carregamos. Eu me lembro, já estou caminhando para o final dessa postagem, mas eu me lembro que eu fui dirigir uma igreja de pessoas muito humildes no estado de Minas Gerais, e para vocês terem uma ideia, assim que cheguei lá, pela graça de Deus, eu fui até contratado pelo governo do estado, pelo poder público, para lecionar, porque havia uma carência muito grande de pessoal qualificado para lecionar
naquela cidade. Eu fui contratado também para isso. E conversando com alguns professores, esses professores, um deles me dizia o seguinte: olha, professor, o estado de Minas Gerais todo tem 12% da população, pelo menos era essa informação que lá pelos idos anos de 2010 ele me passou. O estado de Minas Gerais todo tem 12% da população de Minas Gerais é de analfabetos, mas aqui na cidade essa média é de 25%. Ou seja, um quarto da população de uma cidade de 21 ou 22 mil habitantes era de analfabetos. E na igreja, né, onde eu estava ali para pastorear, nós tínhamos, era um rebanho pequeno, as pessoas tinham um problema de leitura, que era geral, questão da leitura, de leitura, interpretação, compreensão de textos, mas eu também tinha, no meu quadro, na minha membresia, 2 membros que eram analfabetos. E assim que nós começamos a desempenhar o nosso ministério ali naquela igreja, não passou muito tempo, essas 2 pessoas se sentiram assim, foram contagiadas a se matricularem num curso de alfabetização. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu não sei se foi eu, não foi eu eu não estou querendo chamar a atenção para mim, mas eu acho que quando você está no ministério, as pessoas começam a se mirar em você e as pessoas começam também a se sentir muito inspiradas por aquelas pessoas que estão à frente dos ministérios. Então, assim que eu soube, olha, pastor, eu estou num curso de alfabetização, eu só posso agradecer, levantar a mão para o alto, porque as pessoas começam a sentir uma necessidade maior de crescimento e de engajamento também, porque a alfabetização é isso, faz com que vocês fiquem engajados, não só dentro da igreja, mas o próprio mundo, a sociedade, a comunidade onde você está inserido, tudo aquilo ali também muda. Então, quando essa pessoa me perguntou por que as pessoas alguns pastores se dedicam muito à vida acadêmica e acabam deixando de lado os seus ministérios, ou eles fracassam nos seus ministérios, a gente precisa entender que também esses pastores têm que ter a consciência. Bom, eu vou crescer na minha vida acadêmica, mas a igreja precisa se sentir também na obrigação de caminhar e crescer comigo, porque senão fica alguma coisa muito perde o sentido, tá? Por que eu estou me realizando pessoalmente, profissionalmente, porque a palavra certa é essa, e por que a minha membresia não está caminhando na mesma direção e também crescendo e se realizando profissionalmente, pessoalmente, como este que é o pastor que está na condução desse rebanho. Então são desafios que nós temos que encarar, que nós precisamos encarar e que precisamos principalmente de sabedoria, da sabedoria que vem do alto, para que possamos, de alguma maneira, começar a superar esse tipo de dificuldade. Bom, por hora é só. Grande abraço, Deus abençoe vocês. Obrigado.